Todos que me ouvem nesta tarde, que me assiste, uma boa tarde de salvação. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. A leitura que eu quero fazer se encontra em Atos, capítulo 3, onde tem o título A Cura de um Coxo, o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, à nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, esta leitura fala de um grande milagre da parte de Deus através do apóstolo Pedro e João, que entraram ali no templo Formosa e havia aquele coxo de nascença na porta do templo. Todo dia, quando o templo era aberto, alguém lhe levava para ali para mendigar. E quando ia passando aqueles dois varões, servos do Senhor, que viram aquele coxo na porta, e o coxo dirigiu-se a eles pedindo: dai-me uma esmola. De imediato, o coxo olhou para eles e eles disseram para o coxo. Pedro disse: olha para nós. O coxo fitou os olhos, pensando que ia receber daqueles servos do Senhor uma ajuda, uma esmola, né, uma contribuição. Mas a resposta de Pedro, a palavra que saiu da boca de Pedro foi essa: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E estendeu a mão, pegou na mão do paralítico pela mão direita, ele logo endireitou-se seus pés, suas pernas, seus tornozelos, e entrou dentro do templo, glorificando a Deus. Ao lado de Pedro e de João, quando ele entrou ali, todo o povo, que sabia que aquele homem era coxo, vivia há tempo ali, mendigando na porta do templo Formosa, ficaram todos pasmos, admirados e espantados em ver o grande milagre de Deus. E isso trouxe conversão a várias pessoas, por ver que Deus era com Pedro, era com João. Quando Pedro disse para ele: não tenho prata nem ouro, mas do que temos, isso te damos, te dou. Ele estava dizendo que o que tinha era o poder de Deus na sua vida, a virtude do Espírito Santo era sobre a sua vida. Porque se o Espírito de Deus não fosse com Pedro, a operação de milagres e maravilha não seria realizada naquele momento. Amados, você já imaginou? Um paralítico aqui não relata o nome do coxo. Diz que havia um coxo, né? De nascença. Não relata o nome desse coxo, não relata a sua idade, mas diz que ele era um coxo de nascença. Certamente já estava adulto e ao longo dos anos, ele coxo, entrevado, não estirava as pernas. Pela ótica humana, era impossível esse homem se levantar.
ele tomar a posição de se levantar e andar, porque não existia coordenação nas suas pernas ao longo dos anos, mesmo que aqueles 2 homens de Deus o colocassem de pé, mas ele não podia andar porque os seus tendões estavam entrevados, estavam sem condições alguma de andar. Na ótica humana era necessário fazer um tratamento, nos dias atuais, uma fisioterapeuta, bastante fisioterapia, para tentar ele começar os primeiros movimentos. Mas o poder do nosso Deus é grande, não tem tamanho, não tem medida, não tem altura nem profundidade que podemos medir, dizer o tamanho do poder desse Deus, o qual pregamos e anunciamos. É tão grande o poder do nosso Deus que bastou uma palavra de Pedro. Levanta-te em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu te digo, levanta-te e anda. Este nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus, ele tem um grande poder, que até o morto, que está dentro do sepulcro, ele escuta a voz do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Lázaro havia morrido e sido sepultado, já no 4º dia, já estava num processo de putrefação, mas quando Jesus chegou ali no sepulcro onde Lázaro estava sepultado, ele simplesmente deu a ordem para alguém: tirai a pedra. Ele pediu que alguém tirasse a pedra. E a pedra foi removida do sepulcro. E Lázaro, que estava ali morto, já naquele estado de putrefação, porque já fazia 4 dias que ele havia sido sepultado, ele ouviu a voz do nosso Deus, do nosso Jesus. Tão poderosa é a voz do nosso Deus. Simplesmente Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E ele ouviu a sua voz. Quem já ouviu falar que um morto escutasse a voz do seu filho, da sua esposa, dentro do caixão? Já tive a oportunidade de ir para vários sepultamentos, onde a família do morto grita: te amo, meu pai, te amo, minha mãe, não queria ficar sem você, não vá, não se vá. Mas o pai não escuta, a mãe que morreu não escuta. Mas a voz de Jesus, Lázaro ouviu. Quando o Senhor Jesus disse: Lázaro, sai para fora, louvado seja o nome do Senhor, Lázaro ressuscitou. Ele reviveu, porque a voz do nosso Deus é como a voz de trombeta. O nosso Deus, ele é canabassobia, da ordem de Canaia, à morte, ao diabo, aos anjos. Ele faz tudo o que ele apraz, porque ele é Deus. Este Deus que levantou o coxo na porta do templo Formosa, é esse Deus o qual que eu vos anuncio neste dia. Creia nesse Deus poderoso. Entregue para ele a sua vida arruinada, sua vida distorcida, sua vida que não tem mais sentido, não tem mais alegria. Mas se você quer ter novamente alegria na sua vida, volta-te para Jesus enquanto há tempo. Porque Jesus está voltando e ele aguarda. Louvado seja o nome do Senhor. Que você arrependa-se e volte-se para ele. Você que já serviu ao Senhor, que conhece essa palavra poderosa, que teve a oportunidade de adorar a Deus e que se afastou do aprisco, do caminho verdadeiro, o Senhor diz para ti: filho, eu te amo, eu te recebo de volta. Não fique como o filho pródigo, que preferiu receber do seu pai a sua herança antecipada e saiu o mundo afora, sem destino. E qual foi a sua situação? Acabou tudo que tinha recebido de herança do seu pai. E quando tudo estava acabado, ele não tinha mais dinheiro, não tinha mais posição, era um filho pródigo. Ele foi trabalhar,
cuidando de porcos numa pocica e desejou comer as bolotas dos porcos, mas lembrou-se que havia um pai, louvado seja Deus, e que o seu pai poderia lhe receber de novo, que o seu pai lhe aceitaria, lhe receberia com alegria. E ele disse: vou ter com o meu pai. E qual foi as palavras daquele filho pródigo ao retornar à casa paterna? Quando ele viu seu pai, de longe o seu pai contemplou o seu filho vindo. E ele se alegrou, porque viu que aquele filho estava perdido, mas foi encontrado, foi achado. E a palavra do filho para o pai, as suas primeiras palavras: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe pelo menos como um dos teus jornaleiros. A sua herança, a parte da sua herança, ele já tinha desfrutado, tinha pedido antecipada. E aquele pai, o que tinha 2 filhos, um que trabalhava bastante, que cuidava dos afazeres com o seu pai, achou uma injustiça, disse: pai, eu que nunca saí de perto de ti, sempre tenho estado ao teu lado, nunca matasse nem um cabrito para festejar comigo. E esse, que era rebelde, deixou a casa. Volta e tu manda preparar um novilho, coloca um anel em seu dedo. E ele, qual foi a resposta do pai para aquele filho? Esse filho estava perdido, mas foi achado. Nessa tarde, se deixe se encontrar pelo Senhor Jesus, pois Ele está de braços abertos, procurando quem quer vir a Ele. O Senhor te convida: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Trazei sobre mim o teu jugo, e recebei de mim, trazei sobre mim o teu fardo, e tomai de mim o meu jugo, que é suave, é leve. Que Deus vos abençoe, no nome de Jesus.